Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nas profecias de Daniel 2 e Daniel 7, vemos o estabelecimento do reino de Deus, que destruirá os reinos deste mundo. Por exemplo, em Daniel 2, vemos uma estátua e o quarto reino dessa estátua, que representa os pés, diz que esses dedos dos pés vão ser destruídos, esses reinos vão ser destruídos, representado por esses dedos dos pés, por uma rocha, uma pedra, que será cortada sem auxílio de mãos e que esmiuçará esses reinos. Por exemplo, em Daniel 2, 44, lê-se: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. A qual é o povo que esse reino vai ser dado, então? Vai ser dado ao povo que são os santos de Deus, aqueles que hão de ressuscitar à vinda de Cristo, e Cristo vai dar a eles o reino debaixo do próprio Cristo, e vão ser reis debaixo do Rei dos Reis e senhores debaixo do Senhor dos Senhores. Na profecia de Daniel 7, vê-se também em versículo 21 e 22, Daniel 7, 21 e 22 diz: E eu olhava e eis que este chifre fazia guerra com os santos. Aqui é um governo ao fim do temporal, do tempo desta era, que diz assim: o chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então os santos vão possuir um reino, e depois, continuando no versículo 27, diz assim: O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino de Deus, que vai ser estabelecido na terra, que virá para a terra, tal como nós oramos: venha o seu reino, seja a sua vontade feita na terra como no céu, virá para a terra e estabelecerá paz na terra, inicialmente por um período de 1000 anos, criando um paraíso na terra. E hoje em dia, queridos irmãos, queremos ver das Escrituras, da Palavra de Deus, esse período do milénio, em como Deus vai restaurar a terra a um paraíso. Vejam, começando então em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3 temos uma profecia muito importante e crítica que demonstra que quando Cristo voltar para a terra, vai restaurar tudo. E começando a ler no versículo 19 de Atos 3, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está aqui a falar, por isso as pessoas precisam se arrepender, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba. E sim, o céu recebeu Cristo até à segunda vinda dele. Diz assim: até aos tempos da restauração de todas as coisas, até aos tempos em que todas as coisas vão ser restauradas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Jesus Cristo vai voltar para a terra e vai restaurar todas as coisas. Quando ele vier para a terra, então veremos profecias, como por exemplo as profecias de Isaías 11. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías capítulo 11.
Isaías, capítulo 11. Vejamos primeiro, inicialmente, começando do versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Continuando a ler, no versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o que já há desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome. Em todo o meu santo monte. Isto é, no reino de Deus, que está a governar. Não vai haver dano nesse governo de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos irmãos, hoje em dia a terra não tem o conhecimento do Senhor. A terra está cheia de falsos profetas a enganar as pessoas, debaixo de uma bandeira que dizer que são cristãos, mas está a enganar completamente as pessoas. Mas quando Jesus Cristo vier estabelecer o reino dele na terra, vai haver paz na terra, que até a natureza dos animais vai ser mudada, simbolizando a natureza animal de pessoas más, que essa natureza animal vai se tornar uma natureza boa. Essas pessoas más vão se arrepender e ficar boas pessoas. E então não haverá dano algum no Monte Santo do Reino de Deus. Porque a terra se encherá do verdadeiro conhecimento de, como diz aqui, do Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E este mundo vai estar cheio desse conhecimento, como as águas cobrem o mar. Queridos irmãos, isto representa uma nova ordem mundial na Terra. E, ao início dessa ordem mundial, vê-se aqui, por exemplo, no versículo 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Isto é, ao filho de Jessé, representante dele, filho dele, que é Jesus Cristo, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Quando é que Deus resgatou o seu povo pela primeira vez? Foi quando saíram do Egito. Foi o Êxodo. Mas aqui diz, tornará a estender a mão para resgatar o resto, aqueles que sobreviveram, o resto do seu povo. Isto quer dizer que vai haver um segundo êxodo. E este segundo êxodo vai ser maior. Para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, do Ilão, de Sinar, da Amat e das terras do mar. De toda a volta do mundo, de várias nações, regiões do mundo. Não só do Egito. Vai haver um segundo êxodo maior do que o primeiro êxodo, quando foi do Egito. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Juda, recolherá desde os 4 confins da terra. Virão de todo o mundo, de todas as regiões. Vejam, por exemplo, um dia importante que representa este sinal
das nações voltarem para a terra, para a sua terra, para estes povos, estas pessoas voltarem para Israel. Veja em Levíticos 25. Levíticos 25. Levíticos 25. Versículo 9 a 10. Então, no 7º mês, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia de expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Vai haver uma trombeta especial no dia de expiação. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua posição e cada um à sua família. Tal como no ano de jubileu. Aqui, digamos assim, vai ser o início deste ciclo de anos de jubileu, em que as pessoas vão voltar, representando o sinal do dia de expiação, que foram libertados destes reis, que foram destruídos e esmigalhados por esta pedra, que não foi cortada por mãos, que esmigalhou os reis da terra, e também são libertados do engano de Satanás, que vai ser aprisionado, representando o dia de expiação. Então, esse é o período de jubileu em que vai haver a trombeta e simboliza, por isso, o segundo êxodo. Todos voltarão para a sua terra original. Isto é, todos os israelitas, todos os descendentes de Israel. Que não estou a falar simplesmente de judeus. Estou a falar de nações que não são judeus, mas são israelitas. Porque lembra-se, israelitas eram 12 tribos, das quais só uma era Judá. E vejam também Isaías 27. Isaías 27. Versículo 12 a 13. Isaías 27. 12 a 13. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Um a um. Não vai ser um tribo de pessoas a saírem num grupo, numa coluna, como no primeiro Êxodos, mas vão sair um a um. Deus vos vai trazer um a um, de todo o mundo. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, a trombeta do jubileu. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram enterrados para a terra do Egito tornarão a vir. Os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isto é, no reino de Deus, em Jerusalém. Queridos irmãos, vão ser reunidos no som desta trombeta, que muito provavelmente será a trombeta do jubileu. Vejam também agora em Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 5. E eis que vêm dias, diz o Senhor, em que se levantará a David um renovo justo. Isto é Jesus Cristo. E, rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, isto é, a segunda vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. Messias quer dizer Cristo, a vinda de Cristo. Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será
será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Não vão mais dizer, olha, como foi o êxodo da terra do período do Egito. Mas vão dizer em vez disso: tão certo como vive o Senhor que fez subir e que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. De todos os cantos do mundo. Não vão mais falar acerca do êxodo, mas vão falar acerca do segundo êxodo, que será muito maior que o primeiro êxodo. Queridos irmãos, o que vemos é o seguinte: os santos vão ser ressuscitados à vinda de Cristo. Os santos vão ser seres espirituais e vão reinar com Cristo. E vão reinar na terra. E os que restam da terra e que continuam a viver como seres humanos vão ser recolhidos um a um. E vai haver, digamos assim, um segundo êxodo para irem para a terra de Israel. E então, uma nova ordem mundial vai começando primeiro com Judá e depois pelas nações de Israel, vai se espalhar pelo mundo inteiro. E isso será um governo mundial, começando pela nação israelita, mas que se espalhará para as outras nações, e que vai trazer paz à terra, e que vai fazer um paraíso na terra durante o milénio. E você e eu, como seres espirituais, se você vencer até ao fim e se arrepender e praticar, não é estar a ouvir e não fazer nada, e estar a ouvir e dizer, olha, mas isto é muito lindo, muito... Queridos irmãos, você tem que obedecer às leis de Deus. Você tem que guardar os sábados. Você tem que guardar os dias santos. Você tem que se juntar com os outros dos santos a guardar as festas de Deus. Você tem que cumprir as leis dele e guardar o dízimo, particularmente, não só o primeiro dízimo para dar para fazer a obra de Deus, mas o segundo dízimo para poder ir à festa de tabernáculos com os outros irmãos que guardam a festa, para você aprender na faculdade de Deus, que é a festa de tabernáculos, para aprender o verdadeiro caminho e para praticar agora. Aprender agora. Porquê? Para poder reinar no futuro. Você está a ser treinado agora se você de facto pratica isto. Infelizmente, a maioria de vocês que estão a ouvir este sermão não praticam. Vocês acordem-se. Porque o tempo é curto. É tempo de acordar. Queridos irmãos, estamos a ser treinados agora para reinar sobre seres humanos físicos que terão fugido de um mundo que foi pelas piores guerras que jamais houve, pelas piores tristezas, pelos piores desastres que jamais houve. E então, Deus, debaixo desse governo, vai estabelecer governo e ordem e regra para poder haver um ambiente para crescimento, para desenvolvimento, para que a Terra venha a ser um paraíso. A Terra não vai ser um paraíso assim, milagre, com uma varinha mágica. Não. Nós vamos ter que trabalhar.
Não é estar assentados, eu não faço nada, não. Não, tem que trabalhar. Produzir resultados. Para fazer a terra um paraíso debaixo da guia de Deus, de Jesus Cristo a governar na terra e com a ajuda da mente e do poder espiritual do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, alguns dos apóstolos tiveram uma visão disto. Muito breve, mas tiveram uma visão. Vejam em Mateus 16. Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Imediatamente começaram a pensar que Jesus Cristo viria brevemente. Mas continuem a ler no capítulo seguinte, no versículo seguinte. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Viram, numa visão, Jesus Cristo glorificado no reino de Deus. Cumprindo o que acabámos de ler no versículo anterior, do capítulo anterior, em que diz que viram o Filho do Homem no seu reino. Numa visão. Versículo 3, 17:3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Uma voz dando uma mensagem que veio do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, façam o que ele diz para vocês fazerem. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não tenham medo, e não temeis. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Tiveram uma visão. Tiveram uma visão de Jesus Cristo no seu reino. E aqui dá uma ideia do reino de Deus, como vai ser governado, representando aqui com 2 ramos importantes. Um ramo do Estado, de reis, de governantes, através de Moisés, rei dos reis, representando esse ramo, essa divisão, digamos assim, como rei dos reis, e outra divisão como senhor dos senhores, através de Elias, como senhor, como professores, como pessoas que ensinam a verdade e que ensinam o conhecimento. Queridos irmãos, no reino de Deus vai haver 2 grandes responsabilidades: reis e senhores. Como lê em Apocalipse 19:16, diz: quando Jesus Cristo vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vêm estas 2, digamos assim, 2 grandes divisões. E, por exemplo, em Apocalipse 5, versículo 10, diz assim que nos fez a nós reis e sacerdotes. Reis e senhores, que são professores, que são ministros, a ensinar o caminho e a vida de Deus. Por isso vemos aqui
digamos assim, um ponto inicial do governo de Deus na Terra, em que há uma divisão entre, digamos, o Estado e a Igreja. O Estado, representando o governo, os reis, os governantes, Moisés, e a Igreja, representando os ministros, os professores, aqueles que ensinam o caminho, a maneira de viver de Deus. E por isso vê-se que aqueles que vão governar no mundo da amanhã, como seres espirituais, vão governar sobre os seres físicos e vão ter posições de responsabilidade no governo, na religião, na justiça, no sistema judiciário, ensinando, julgando, implementando os princípios de Deus, sejam eles no casamento, sejam eles em como educar os filhos, sejam eles em como produzir comida orgânica, digamos assim. Isto é, no caminho da vida, que afetará, por isso, a agricultura, que inclui pontos como o sábado da terra de 7 em 7 anos, na indústria, que inclui tecnologia e ciência, e no negócio e comércio, que inclui assuntos como a eliminação de dívidas de 7 em 7 anos. E isso, bem provavelmente, representa aqueles 2 pães que são oferecidos no dia de Pentecostes, representando estes 2 ramos do governo de Deus. Perdão. Então, debaixo de Moisés, veremos reis, começando primeiro com o rei David. Vejam Jeremias 30, versículo 9. Jeremias 30, versículo 9. Dizendo aquilo naquele dia, diz assim, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a David, seu rei, que lhe levantarei. Ressuscitarei David e vai ser o rei. Por isso, debaixo desse sistema de governo de Moisés, um dos reis vai ser David, rei sobre Israel. Mas há outras nações além de Israel, não há? E depois vejam também em Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, isto é, na vinda de Cristo, no reino de Deus a ter estabelecido, quando forem regerados como seres espirituais, o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vos assentareis. Está ele a falar aqui aos discípulos, aos 12 apóstolos. Também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E assim vemos, debaixo de David, rei de Israel, vai haver os 12 apóstolos, um sobre cada uma das tribos de Israel, julgando
fazendo parte do sistema judiciário. Vejam também em Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Pois, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Isto é a parábola dos talentos. Representando Jesus Cristo, dando a nós certas responsabilidades e certos talentos, certas habilitações, certas capacidades de fazer coisas. E precisamos de desenvolver e usar esses talentos que Deus nos deu. Não é estar sentados a fazer nada. Não, é trabalhar. Produzir. E então, o que tinha que receber 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Produziu, multiplicou 100%. De 5 fez mais 5, duplicou 100%. O que tinha 2 ganhou mais outros 2, multiplicou 100%. E depois vê-se no versículo 19, 23, que ele então os recompensou. E diz assim, aquele que tinha 5 talentos, entregou os 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei, multipliquei. Usei essas habilitações que me deste e produzi frutos e multipliquei. E disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no reino de Deus. Igualmente o de 2 talentos, multiplicou 100%, teve mais outros 2, e a mesma disse a mesma coisa. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Queridos irmãos, vamos receber uma recompensa, um galardão, de acordo com as nossas obras. Não estou a falar do dom da vida eterna. Isso todos esses que se arrependerem vão ter o dom da vida eterna. Mas alguns vão ter uma recompensa maior, um galardão maior, dependendo do trabalho que produziram, dos frutos que produziram. Uns produzirão frutos mais abundantemente e outros menos abundantemente, mas vão receber um galardão, uma recompensa de acordo com as suas obras. Vejam Lucas 19. Lucas 19, versículo 11. Ouvindo esta é a parábola das 10 minas. Ouvindo estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. E ele disse, calma. Vai haver outras coisas. Vai haver uma oportunidade das pessoas terem que produzir para receberem um galardão, primeiro. Então disse, versículo 12, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino e voltar, representando Jesus Cristo, que vai para o céu, para que voltará uma vez que toma posse do reino de Deus. Chamou os seus 10 servos, antes de ir na missão, e confiou-lhes 10 minas. 10 servos, cada um deu uma mina. Uma mina é uma certa quantidade de dinheiro, digamos assim, uma moeda de ouro muito valiosa. E um da sua mina fez 10.
não é multiplicou 100%, multiplicou 1000%. E outro, da sua mina, deu 5. Multiplicou a sua mina, não é 100%, mas 500%. E foram 10, não está a descrever todos eles. Quer dizer, uns produziram mais, outros produziram menos, e como se vê que vão receber galardão de acordo com a produção que tiveram, de acordo com as obras. Vão ser recompensados de acordo. Porque vê-se do que Deus recebeu 10, diz assim, vais ter autoridade, no versículo 17, vais ter autoridade sobre 10 cidades. E o que da sua mina fez 5, diz, terás autoridade sobre 5 cidades. A recompensa será proporcional ao trabalho, à obra que fizeram. Está claro, o dom da vida eterna é um dom. Mas além do dom da vida eterna, vai haver um galardão, uma recompensa de acordo com as obras. Proporcional com os frutos, com as obras, com o que produziram. Por isso, irmãos, não sejam preguiçosos, porque vai afetar a vossa recompensa no futuro. Queridos irmãos, alguns de nós neste governo, debaixo de Cristo, debaixo de Moisés, debaixo, seja que nação seja. Se vamos estar numa das nações de Israel, seria debaixo de um dos discípulos. Como lemos, cada um vai ter, nos discípulos dos apóstolos, cada um vai ter uma tribo de Israel. Mas se vocês estiverem noutras nações, porque há muitas outras nações além de Israel, vão ter responsabilidades de gerência, digamos assim, de governar cidades, ou municípios, ou distritos, ou países, dependendo da vossa obra, dependendo de quanto é que vocês produziram. E este processo de governo inclui uma responsabilidade de fazer julgamentos, de dar um julgamento. Vejam, por exemplo, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, está aqui a falar quando é da vinda de Cristo, no versículo 4, vi também tronos e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Jesus Cristo voltará. Dará o galardão, a recompensa aos seus discípulos. Uns vão governar sobre 10 cidades, outros sobre 5, outros sobre países, sobre distritos, sobre municípios. E vão julgar. E vão julgar. Não só vão julgar as nações, vejam em 1 Coríntios capítulo 6, vão ter grande responsabilidade. Porque veja aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que havemos julgar os próprios anjos. Não só as pessoas, os anjos. Quanto mais as coisas desta vida. Vejam também em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Por isso vamos julgar as nações, tudo debaixo da autoridade suprema do juiz supremo que é
Jesus Cristo. Ezequiel 34, versículo 17. Diz assim: quanto a vós, outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Isto é Jesus Cristo. E ele não vai fazer isso sozinho. Vai ajudar. Vai ter a ajuda dos santos com ele. Como lemos Apocalipse 20, vamos julgar com ele. Vamos ter tronos. Vejam também no versículo 20 a 22 de Ezequiel 34. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhares fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Sustirei para elas um só pastor, e elas apacentará. O meu servo David é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. David, para as nações de Israel. Mas há outras nações também. Jesus Cristo vai julgar e vai delegar, vai dar esse julgamento, dar certas responsabilidades de delegação a nós, para trazer paz para a terra. Trazer paz para a terra. Isso anda de Moisés. E depois há Elias. Como vocês sabem, Elias apontou a nação ao verdadeiro Deus. Estavam os profetas, os falsos, e ele disse: olha, quem é que é o verdadeiro profeta? E ele os trouxe todos e depois fez este grande sacrifício e veio chamas do céu, queimou o sacrifício e matou esses profetas. E disse ao povo: olhem para o verdadeiro Deus. Elias educou a nação de Israel acerca do verdadeiro Deus. E Elias veio na pessoa de João Batista. Vejam em Mateus, capítulo 17, versículo 10. Mateus 17, versículo 10. Isto é, João Batista teve uma responsabilidade do tipo de Elias. Mateus 17, versículo 10. Diz assim: mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de facto, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias vai ter uma responsabilidade debaixo de Cristo no mundo da manhã e os ajudantes de restaurar todas as coisas na terra, através de uma educação, do sistema ministerial, do sistema de treino e de professores. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Como é isso? E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. João Batista veio no espírito poder de Elias. Porquê? Porque João Batista disse ao povo: olhem para o verdadeiro Deus, arrependem-se. A Igreja de Deus unida faz a mesma missão. Olhem para o verdadeiro Deus e arrependam-se. É uma obra no espírito de Elias. Vejam em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. O último livro, o último capítulo e os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os ensinos andam debaixo de Elias para trazer paz à terra, para não haver maldição na terra.
Queridos irmãos, Elias vai ter a responsabilidade debaixo deste ramo do reino de Deus. Um ramo é o de governantes, de reis, debaixo do rei dos reis, que é Cristo. E o outro ramo são os senhores, debaixo do Senhor dos senhores, que é Cristo. E os senhores vão ter responsabilidade, tipo Elias, de educar acerca do verdadeiro Deus, de guiar e educar as pessoas ao verdadeiro arrependimento, ao caminho da vida, ao verdadeiro caminho de como viver para serem felizes e terem uma vida feliz. Assim, Elias vai restaurar, através da educação, que vai afetar a agricultura, que vai afetar a educação, que vai afetar o comércio, que vai afetar a indústria, vai restaurar a terra. Vai restaurar a terra. Vejam Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Versículo 1 a 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, isto é, em cima das outras nações todas, e se levará sobre os outeiros, isto é, se levará sobre as nações mais pequeninas, e para ele afluirão os povos, isto é, os gentios, as nações, além de Israel, as outras nações todas. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, subamos aonde está a sede do governo de Deus, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, através deste ramo de ensinamento debaixo da guia de Isaías. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E por isso, debaixo de Isaías, debaixo de Isaías estamos nós, como professores e ensinantes, a trabalhar debaixo do nosso chefe, digamos assim, que é Isaías, e ele próprio estará debaixo do Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações, poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, porque vão aprender paz, o caminho da vida, o caminho de paz. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que os cheiam e recolherei os que foram expulsos, e eu os afligi, os que eu afligira. Estas pessoas vão ser todas reunidas. A igreja casada com Jesus Cristo, a noiva que está pronta, vai ter a responsabilidade de ensinar às nações. Este governo se espalhará pelo mundo inteiro, começando de Judá. Vejam em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Versículo 14. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se juntarão as suas riquezas de todas as nações circunvinhas,
circunvizinhas, ouro e prata e vestes em grande abundância. E depois veja no versículo 16, e todos que restarem de todas as nações, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre ela. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. As nações vão se arrepender, começando com Judá, depois o resto de Israel e depois as outras nações. Algumas delas vão inicialmente rejeitar, mas vão ser castigadas, vão receber a praga e depois de receberem a praga vão se arrepender. Algumas vão se arrepender e outras não. E várias escrituras do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, descrevem acerca do destino dessas várias nações. Vão ser castigadas, depois arrependem-se e depois vão receber a sua recompensa. Por exemplo, não vou virar aí, mas vou dizer onde está nas Escrituras, vocês podem estudar o seu próprio tempo. Em Jeremias 46, está uma profecia contra o Egito. E diz que vão ser castigados. Mas ao fim, diz assim, no versículo 26, diz assim, vai ser habitado. Vão se arrepender e vai haver paz. Por exemplo, em Jeremias 47, fala acerca da Filístia, isto é, da Palestina. Vão ser bem destruídos. E depois faz uma pergunta, no versículo 6 e 7. Arrepender-se-ão? Não vemos uma resposta aí. Lembrem-se que a profecia, queridos irmãos, é para as nações se arrependerem. Depois, em Jeremias 48, vê-se a profecia contra Moab, filho de Ló, que representa, por exemplo, nações como Jordão hoje em dia e talvez partes do Iraque. Mas no versículo 47 diz que vão voltar para trás. Vão se arrepender e vai haver paz. No Jeremias 49, fala contra Amon, também outra nação irmã de Moab, também filho de Ló. E o mesmo futuro que Moab vão retornar. E depois vão viver em paz. Vê-se que nações vão inicialmente rejeitar, mas depois se arrependem. Vejam, por exemplo, em Jeremias 49, versículo 7. Fala acerca de Idom, ou Esaú, que é a Turquia, e provavelmente algumas partes da Palestina. E diz que vão ter medo, mas o seu destino está em Obadias. Em Obadias, no versículo 18, dá um resultado final muito conclusivo. Vocês leiam. Obadias 1, versículo 18. Acerca de Esaú. Queridos irmãos, vemos as nações vão rejeitar inicialmente, mas depois se arrependem. Até chegar a um ponto que vai haver uma autoestrada entre o Egito e a Assíria. Isto é, onde hoje é a Alemanha. Uma autoestrada de justiça. Isso se lê em Isaías 19, entre versículos 19 a 24. E por isso veem que, conforme esta rebelião de várias nações é vencida, é conquistada, a nação de Israel
e as nações à sua volta começam a ter paz e começam a ter uma prosperidade. E se vocês leem em Isaías 35, vê-se como Deus vai salvar estas nações através de Jesus Cristo. Isaías 35, 4 a 8 e 10. As nações vão começar a prosperar. Mas algumas nações vão estar invejosas e vão pensar que vão atacar esta nação que não tem muros, digamos assim, que vivem em paz, porque vai ser o início do milénio e as nações começam a crescer, e então estas nações, que são mencionadas nações como a Rússia, a China, a Etiópia, a Líbia, a Pérsia, que é o Irão, a Índia, o Paquistão, sim, podem ler isso em Ezequiel 38, versículos 1 a 11. Essas nações vão se reunir para atacar o centro deste governo do milénio, nos primeiros anos do milénio, não sabemos ao fim de quantos anos, mas após alguns anos, mas ainda no início do milénio. Até vai haver que as nações, digamos assim, da Europa, do sul da Europa, como leem no versículo 13, que vão dizer, vocês não façam isso. Em Ezequiel 38, versículo 13, vocês não façam isso. Mas eles vão fazer. Então Deus os deixa e depois os destruirá, como podem ler em Ezequiel 39. E depois as nações todas vão saber que sabem que foi Deus que está a proteger este povo. E todas as nações mundiais vão se arrepender e vão então seguir a Deus. Então vai haver uma grande construção mundial para haver um paraíso no planeta inteiro, em todas as nações, em que estradas e esgotos e eletricidade e um ambiente não poluidor será desenvolvido à volta do mundo inteiro. Os serventes públicos vão ser verdadeiros serventes, a educação será sã em todas as áreas, vai haver um comércio mundial que não é baseado na ganância, em que vai haver um ciclo de 7 em 7 anos para eliminar a dívida. Vai haver chuva na própria estação. Vai haver águas que vão ser águas viventes que vão sair de Jerusalém, do templo, como podem ler em Zacarias 14, versículo 8. Essas águas vão sair do templo e se espalharão. E vocês leem em Ezequiel 47, versículo 1 e 8 e 12, que essas águas se vão multiplicar e vão sarar o mundo todo. Porque haverá um terceiro templo. E, queridos irmãos, as pessoas, os gentios, vão observar os levitas, que são circuncisos da carne e do coração, como lê em Ezequiel 44, versículo 9. Vão observar estas pessoas a fazer este exemplo, a dar este exemplo de sacrifícios que simplesmente vai apontar como um ponto de educação e de ensino, apontar ao verdadeiro sacrifício que é Cristo e ao significado do Espírito Santo, que é o que nos guia e que muda os nossos corações e as nossas mentes através desse poder do Espírito de Deus, para nós sermos pessoas obedientes de acordo com a nova aliança, obedecendo às leis de Deus, às leis alimentícias, aos dias santos, observando isso tudo. E está claro, irmãos, se o castigo dos israelitas
representa a salvação dos gentios, quanto mais a benção dos israelitas neste milénio, que vai ser uma benção para o mundo inteiro. Isso é o que lemos em Romanos capítulo 11. Olhem comigo, se faz favor, para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Diz assim, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Mas olhem o versículo 12. Versículo 12 diz, ora, se a transgressão deles redondou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, porque nós agora recebemos Cristo por causa do abatimento deles, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Queridos irmãos, no mundo da manhã, quando Jesus Cristo voltar, e vai haver o governo de Deus a governar sobre as nações, através dos seres espirituais, dos quais você e eu vamos ser representantes. Se Deus quiser, se você estiver lá, se eu estiver lá. Vamos governar sobre as nações físicas. E então vamos fazer das nações físicas um paraíso na terra. Que se vai espalhar pela terra inteira. Inteira. Durante o período de 1000 anos que vai haver tanta abundância, tanta riqueza, tanta coisa, vai ser uma beleza que a terra vai ser um paraíso. Ao fim do milénio vai ser um paraíso. Porquê? Porque depois do milénio há o julgamento do trono branco. Depois do milénio é a segunda ressurreição, em que milhões e bilhões de pessoas que morreram, que nunca tiveram a oportunidade de saber a verdade do verdadeiro Jesus Cristo, que nunca saberam, que foram enganados pelos falsos ministros que dizem que são cristãos desta era, falsos ministros que mentem, esses bilhões de pessoas vão ressuscitar e vão ter a única oportunidade que nunca tiveram para se arrependerem, para aprenderem o verdadeiro caminho, para se reconciliarem e para virem a ser filhos e filhas de Deus. Vão ter que vencer até ao fim desta segunda vinda deles, física, que vai ser a primeira oportunidade que vão ter. E se não se arrependerem, vão estar sujeitos à segunda morte. Não é um inferno para sempre, mas é a segunda morte. E por isso é que Jesus Cristo disse ao ladrão que estava na cruz, em Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, estava ele a dizer isto ao ladrão que estava na cruz. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isto é, na segunda ressurreição. O ladrão na cruz vai ser ressuscitado depois do milénio, no período do julgamento do trono branco, vai viver, vai ser julgado pelos livros que vão ser abertos. Estão aqui os livros, que é a Bíblia. E outro livro vai ser aberto, que é o livro da vida. E se ele se arrepender, o ladrão e a humanidade em geral
que morreram sem esperança alguma vão então ser ressuscitados e vão ter a primeira oportunidade que nunca tiveram durante a vida deles. Mas quando virem este paraíso na terra, que foi construído por um período de 1000 anos, quando ressuscitarem e virem isso, não vão querer voltar às condições deste mundo. Vão simplesmente estar tão gratos a Deus e a Jesus Cristo pela misericórdia dele. E então vão estar gratos de estar ao fim daqueles do reino de Deus. Sim, porque ao início vão estar os apóstolos e os discípulos, os que Deus escolher, e depois outros, e ao fim vão estar os que ressuscitaram ao fim. Aqueles que viveram primeiro vão estar ao fim, como diz, os primeiros serão os últimos os primeiros. E por isso, queridos irmãos, todo mundo vai ter uma oportunidade para ter uma vida feliz e eterna. Porque estamos a ver a possibilidade de viver eternamente, a eternidade, em paz. Porque depois disso vai haver o novo céu e a nova terra. Queridos irmãos, mas que maravilhosa oportunidade Deus está a dar a você e a mim e à humanidade para sermos filhos de Deus. Mas nós que estamos a ser chamados agora, hoje, temos a oportunidade de vir a reinar com Ele para ajudar a servir outros, nossos irmãos, a virem a conhecer a verdade no futuro. Mas que grande benção que Deus nos está a dar. E por isso, irmãos, não desperdicem esta oportunidade de sermos salvos e de sermos os líderes do mundo da manhã, porque é uma oportunidade fantástica. Não se esqueçam, mantenham a visão bem clara de que Deus vai restaurar o paraíso à terra e Deus está a dar a você e a mim a oportunidade de podermos ser parte desses restauradores, desses salvadores que vamos salvar a terra. Vejam em Obadias. Ao fim de Obadias, diz assim: salvadores hão de subir ao monte Sião. Salvadores vão ser ressuscitados. Você e eu vamos ter a oportunidade, debaixo de Cristo, de ajudar a Cristo a salvar o mundo. Queridos irmãos, não desperdicem esta oportunidade maravilhosa que Deus, através de Jesus Cristo, está a dar a você e a mim.